Estudo da PwC prevê 35 milhões de carros eletrificados no Brasil até 2040. A estimativa prevê forte queda no consumo de combustíveis fósseis e o possível fim do carro a combustão em breve, com o crescimento incansável dos carros elétricos. Mas como estão essas tendências mundo afora e o que os números dizem sobre o futuro? Será que o dono de carro a combustão, que falava tanto de desvalorização dos elétricos, vai ter que se preocupar se vai conseguir vender o seu carro a gasolina daqui a alguns anos? Nesse vídeo nós vamos destrinchar esse estudo e outros números e tendências mundo afora para definir se a transição dos carros para elétricos já se tornou uma realidade inevitável. Fala galera, beleza? Dolphin Dicas na área, trazendo mais um conteúdo para vocês. Você que já conhece o canal e sabe que o conteúdo vai ser bom, já deixa o seu like, sua inscrição e seu comentário. Hype o vídeo aí se aparecer opção para você também. E você que não conhece ainda, tá desconfiado, segura aí que no final eu te lembro de novo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo de hoje, que fala sobre as tendências automotivas do futuro. Um grande estudo sobre isso com resultado chocante. Não é segredo para ninguém que os carros elétricos não param de crescer. Antigamente era coisa rara, né? A gente via muito na ficção científica, a gente sabia que em algum lugar lá nos Estados Unidos tinha Tesla, né? Mas era uma coisa muito rara. Mas agora eles estão por toda parte vendendo igual água no deserto. Tem carro elétrico aqui no Brasil como o Dolphin Mini vendendo igual carro popular, mais de 40 mil unidades. E um impressionante crescimento de 74% nos 100% elétricos, somente do mês de agosto para o mês de setembro aqui no país. E até mesmo quem não pegou um elétrico ainda já está migrando para a eletrificação com os carros híbridos. Então praticamente todo mundo já está tendo alguma condução, alguns quilômetros ali no modo elétrico, essa rotina utilizando um carregador. E aquele medo que o pessoal tinha, que muita gente que era contra tentava colocar mais, vai se perdendo e cada vez ficando mais normal, que quase todo carro tem uma bateria, algum meio de condução elétrica. E que ficar 100% de fora de um sistema assim é perder muito em economia e gastar muito mais dinheiro. Bom, e recentemente a PwC Strategy publicou um estudo onde projeta 35 milhões de carros eletrificados no Brasil até o ano de 2040. Lembrando que a gente já está chegando em 2026 e falar de 35 milhões de eletrificados somente no Brasil já em 2040 é extremamente impressionante, mas isso não é uma previsão à toa, tem dados e métricas por trás e tendências como base para esse número. Bom, esse estudo aponta um crescimento de 106% a cada ano, que é correspondente com os últimos anos da eletrificação, com um grau de potencial e crescimento observado em outros países semelhantes, fazendo uma escala da população. Se chega nesse número de 106% de crescimento a cada ano, que é um crescimento absurdo. E essa expansão da frota elétrica deve ter um impacto gigantesco na queda da venda dos combustíveis. Esse levantamento estima que até 2030, que como eu falei está logo ali, o Brasil já vai deixar de consumir 8 bilhões de litros de gasolina, o que já representa uma queda de 12% da demanda atual e 6 bilhões de litros a menos de diesel, já que se prevê uma grande expansão de caminhões e ônibus. Até 2040 essa redução deve atingir 37 bilhões de litros de gasolina e 41 bilhões de litros de diesel, a menos que o brasileiro vai deixar de consumir, e isso já representa em gasolina 57% menos na demanda no consumo atual, uma queda para mais da metade, e incríveis 66% a menos no consumo de diesel. E por esses números aí você consegue entender por que tanto lobby, por que tanta gente se esforçando para falar mal de carro elétrico e pôr medo nas pessoas. Essa galera vai perder muita grana nos próximos anos. A gente está falando aí no caso do diesel de cair para 1/3 do consumo atual. Gasolina também 60% menos, quase 40% agora, até 2030. Já vamos entrar em novembro, já é 2026. Então o desespero está batendo e eles vão tentar fazer de tudo para retardar essa evolução. Esse estudo projeta, como eu falei, também um aumento de 100% na venda de caminhões e ônibus elétricos em 2028. Grandes montadoras como a própria BYD e outras já estão finalizando seus projetos de caminhões eletrificados com ótima autonomia, e se fala por aí nos bastidores que tem muita empresa, indústria que já está com os carros encomendados, prontinhos para trocar. A gente sabe que o grosso do consumo de combustíveis fósseis é principalmente da frota de caminhões, e eles devem ser substituídos rapidamente porque é um investimento muito fácil, né, pessoal? Existe uma economia gigantesca e esse dinheiro volta muito rápido, né? O payback, como a gente fala, o momento que o dinheiro investido retorna, vai ser em alguns meses, e depois vem uma economia brutal com o custo do transporte. A gente sabe que o custo do transporte impacta no custo de todas as outras coisas, então com a chegada dos caminhões elétricos, muita coisa pode cair de preço também do nosso consumo do dia a dia. E o auge dessa mudança deve ser ali 2027, 2028, onde a gente vai ver muito caminhão e ônibus elétricos circulando por aí de uma hora para outra,
com a finalização desses projetos e a entrega dessa demanda aí que já está sendo solicitada por muitas empresas. E outro ponto que impacta para esse crescimento é a chegada das baterias de estado sólido. A gente já falou num vídeo aqui no canal sobre isso. São baterias mais leves, mais baratas, que devem baratear o preço do carro elétrico e com uma eficiência muito maior, prometendo autonomias gigantescas lá para cima de 1.200 quilômetros e um carregamento muito mais rápido. Tem gente prometendo carregamento em 8 minutos, 5 minutos. E isso não tem nada a ver com fazer supercarregadores que vão consumir toda a energia, que nem muita gente fala quando escuta isso. Tem a ver com a densidade energética dessa tecnologia de estado sólido. Então, absorvendo a mesma quantidade de energia, essa bateria consegue alimentar esse carro por muito mais quilômetros. Então, essa nova geração que está chegando aí, praticamente todas as grandes montadoras atuais e algumas que ainda estão para entrar no mercado como gigantes, como a Xiaomi, a Huawei, estão finalizando os testes com as suas baterias de estado sólido. A gente já falou aqui no canal que ali 2029, no mais tardar 2030, deve ter um boom de vários lançamentos com essa bateria. E aí nesse ponto deve ter um grande boom de uma eletrificação geral da frota, assim como foi nessa primeira geração, né? Muitos carros zero sendo vendidos com essa bateria, com essa tecnologia. E a galera que for comprar usado vai comprar os carros dessa primeira geração com 350, 400 km de autonomia, que nessa altura vão baratear um pouco. E a galera que tem esses carros hoje em dia, ali em 2030, completando 4 ou 5 anos, devem estar querendo trocar pela nova geração de estado sólido. Então, na prática, a frota vai ficando cada vez mais elétrica e a gente já observou esse movimento em outros países. Para vocês terem uma ideia, na Noruega, 98% dos carros já são eletrificados. É um país de primeiro mundo que sempre está à frente dos outros e lá praticamente acabou o carro a combustão. E a gente observa em vários países essa tendência também de cada vez mais carros elétricos. E onde fica o carro a combustão nessa história? E outra tendência do mundo moderno são as roupas com tecnologia, e nesse ramo a gigante é a Insider. Essa camisa que eu estou usando agora, por exemplo, a famosa Tech T-shirt, tem um tecido totalmente tecnológico que evapora o suor com muito mais facilidade e assim ela não pega cheiro. Além disso, ela desamassa no corpo em instantes depois que você vestiu, parece bruxaria, mas é tecnologia. E o melhor de tudo é que essas peças têm um caimento perfeito no corpo e são extremamente confortáveis. Sério, eu nunca usei roupas tão confortáveis quanto essas peças da Insider. Eu, por exemplo, agora tô com o combo completo, tô usando essa t-shirt, uma bermuda azul e a sensacional cueca box, que é uma experiência de vida, o conforto dessa cueca. Dá vontade de usar em todo lugar. Eu mesmo vou pro trabalho de Insider, vou passear no shopping e gosto de ficar em casa com elas também, porque são as roupas mais confortáveis que eu tenho. E cara, dormir com essa cueca é sensacional, absurdo. Você que nunca experimentou, precisa usar. Então aproveita que tá rolando a Black Friday antecipada da Insider nessa época do ano, que você tem os melhores preços possíveis do ano. Com o nosso cupom do canal, o cupom DolphinDicas, você tem 15% de desconto no seu pedido. E juntando com os outros descontos da Black Friday antecipada, você pode acumular os descontos e chegar até 50% de desconto no seu carrinho. Aproveite essa oportunidade. Vou deixar o link no comentário fixado. Você comprando por esse link já ativa automaticamente o nosso cupom DolphinDicas. Então não perde essa chance, clica no link do comentário fixado para você adquirir a sua Insider. Eu vejo sempre um argumento de gente falando, então quando cair o consumo de combustível, o combustível fica mais barato e a energia vai subir de preço. E na verdade o grande trunfo da eletrificação é justamente o fato da energia elétrica ser um bem essencial. Então até as famílias mais pobres, as pessoas mais carentes precisam da energia em um preço acessível, porque ela é essencial para viver. Você não pode tornar esse item um item muito caro. E também por conta da indústria. A indústria usa 80% da energia elétrica na sua operação, na fabricação de vários produtos, insumos, roupas. Então subir drasticamente o valor da energia elétrica simboliza uma crise financeira global. Não tem como fazer isso, mesmo que eles queiram. E é por isso que, apesar de não ser barata, a energia elétrica sempre esteve ali acessível, nunca disparou como a gasolina, né? A ponto de ficar absurdo, inacessível, né? Porque as pessoas conseguem abrir mão do luxo de ter um carro a gasolina e pagar um Uber, né? Onde um motorista profissional abastece, mas lucra bastante porque faz várias corridas por dia e consegue pagar gasolina porque trabalha com isso. Mas as pessoas não conseguem abrir mão de ter energia elétrica em casa, né? E passar a viver no escuro. E aí sempre vem aquele argumento, eles vão dar um jeito, né? Não existe almoço grátis, o governo sempre quer o dele também. E eu até concordo com isso, mas a gente precisa parar de ser tão pessimista com tudo também. Tem coisas que são revoluções positivas que vêm para ficar, já aconteceram no nosso mundo, né? Eu sempre falo da indústria do CD, que era bilionária, né? Músicos vendiam disco de ouro, de platina, bilhões de discos, milhões de reais arrecadados com isso. Tinha todo um ecossistema, tinha o cara que caçava talentos, tinha as gravadoras que ganhavam muito dinheiro com esses discos também. E a gente pagava ali o que seria equivalente hoje a uns 50, 60 reais num CD que tinha 14 faixas e você gostava de 3 músicas do cara, mas você comprava porque era o único jeito de você ouvir sua música.
E quem viveu aí nos anos 80, 90 sabe que isso era completamente normal, a gente não tinha nenhuma perspectiva que isso mudasse, até que veio os streams de música, a internet e a música gratuita distribuída no YouTube. Se alguém fosse lá falar para alguém dos anos 90, ó, um dia você vai escutar qualquer música que você quiser, do artista que você quiser, na hora que você quiser, sem precisar se deslocar ou comprar um CD. Na palma do seu celular você vai digitar o nome da música, ela vai começar a tocar e isso vai ser de graça. A pessoa lá dos anos 90 vai falar, você é maluco, não existe almoço grátis. As gravadoras vão todas quebrar então, e os artistas vão continuar gravando música sem receber o dinheiro do CD. O mundo se adaptou, eles ganham lá com visualização. As gravadoras realmente quebraram, assim como a indústria do petróleo vai quebrar. E alguém tem dúvida que essa revolução na música foi benéfica e permanente para as pessoas? Talvez num futuro, com o crescimento da eletrificação e da energia solar, seja tão inacreditável quanto hoje é lembrar que a gente comprava CD de cada artista para escutar uma música no meio de 15. Seja alguém pensando que antes se pagava para andar de carro e agora dá para usar a luz do sol. A energia solar também se difunde e todo mundo usa essa estrela gigante, o sol, para se locomover e lembra desse passado arcaico. Nossa, as pessoas colocavam combustível fóssil, faziam uma explosão, combustão no motor, soltando fumaça para andar de carro. Eu sei que essa transição não é do dia para a noite, mas ela está cada vez mais evoluindo e esse estudo aponta para isso. Assim como esses números de outros países desenvolvidos chegando aí quase 100% da eletrificação também. Só não vê quem não quer. E aí vale aquela reflexão de quem tanto fala de desvalorização de carro elétrico, até de forma infundada, como que vai ser muito em breve com tanta tendência de crescimento, tanto estudo indicando um futuro 100% elétrico e quem tiver na mão um carro a combustão para tentar vender, tentar convencer alguém a comprar uma coisa antiga caindo em desuso. E lembrando mais uma vez que nem estamos falando em tantos anos para frente, você comprar um carro combustão 0 km aí nos próximos 2, 3 anos, 2028, já vai cair no boom das baterias de estado sólido de 2030 e você vai estar tentando vender esse carro ali com 4, 5 anos de uso em 2031, 32. E como eu já falei aqui, talvez seja como se fosse alguém tentando vender um videocassete na era do DVD. Então os especialistas em desvalorização talvez devessem calcular esta variável. E isso não é achismo, são tendências e números com base no crescimento aqui no Brasil e em outros países do mundo também. Bom, comente sua opinião. Você que não acredita também nisso, explica aí por que você não acredita. Eu sei que muita gente também tem certeza absoluta desse futuro, dessa transição para carros elétricos. Como já falamos aqui, algum dia já teve dono de charrete dizendo que o carro a combustão não ia dar certo, que dava muita manutenção, era complexo demais, não tinha estrutura de postos de combustível para ficar abastecendo, que o cavalo andava sem pôr gasolina. E talvez esse momento seja uma revolução parecida no automobilismo mundial. E você que deixou o like para depois, clica no gostei agora, se inscreve no canal e ajuda a engajar o vídeo para ele ser bem distribuído aí pelo YouTube. Obrigado a todos, pessoal. Até o próximo vídeo.